Como interpretar o que sinto? Será que o que eu tô sentindo é bom? Será que o que eu tô sentindo é ruim? Será que é obsessor? Será que é mentor? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, como fazer essa interpretação do que a gente sente. E eu quero que vocês se sintam muito acolhidos, sejam bem-vindos. Boa noite! Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Comecei essa live bem emocionada hoje. Tô com o coração cheio de gratidão. Hoje é um dia bem especial para mim aqui. E eu já quero começar dizendo para vocês que só vive o propósito quem sustenta o processo. Anota essa frase. Só vive o propósito quem sustenta o processo. Propósito todo mundo tem, missão de alma todo mundo tem, mas viver esse propósito, viver essa missão de alma, só vive quem sustenta o processo, quem tem força, quem tem coragem para sustentar o processo. Não é simples, não é leve, mas é muito gratificante, gente, muito gratificante. Só vive o propósito quem sustenta o processo. Sejam bem-vindos. E aí hoje a gente vai conversar, quero trazer, quero explicar para vocês como que a gente identifica o que a gente está sentindo. Se aquilo que a gente está sentindo é positivo, se aquilo que a gente está sentindo é negativo, se é uma influência negativa, né? Ontem a gente conversou sobre a influência espiritual que a gente sofre, né? Que a gente vive todos os dias. E hoje eu quero explicar para vocês de uma forma muito simples como é que a gente interpreta essa sensação. Esse é um conteúdo de milhões, né, Andressa? Esse é um conteúdo de milhões. Valeria facilmente uns 10 mil reais essa aula que eu vou dar aqui de forma gratuita para vocês hoje. E eu não falo nem pelo valor financeiro, mas é pelo valor da informação, o valor o valor que é imensurável de saber identificar o que é que você está sentindo, por que é que você está vendo tal coisa, né? Eu acredito que essa live ela vai agregar muito para terapeutas, para todo mundo vai ajudar, né? Mas principalmente para terapeutas que estão inseguras muitas vezes no que sentem durante os atendimentos, tá? Então, se você é terapeuta, fica aqui nessa live, porque não é por acaso que tu tá aqui. Nada é acaso. Os encontros não são por acaso, né? A gente sempre tem alguma coisa para aprender uns com os outros. Certo? Então, a missão dessa live hoje, a missão de vocês nessa live de hoje, na verdade não é uma missão, é um presente que eu quero dar para vocês hoje, tá? Na live de hoje a gente vai ter um combinado. Para quem quiser participar do combinado, claro, né? Vocês sabem, ontem eu contei para vocês que na semana que vem, na segunda-feira, dia 18, a gente vai abrir as inscrições para os meus 2 cursos, Mediunidade para Terapeutas e Mediunidade e Cura Natural com o Reiki, para pessoas no geral, né? Se você quiser concorrer a uma vaga em um desses cursos, aí vai depender se você é terapeuta ou não. A missão que você tem hoje é fazer uma foto aqui, fazer um print dessa live e postar nos teus stories com a frase "Sou sócia de Deus", tá? É muito simples, você precisa me marcar. Se você fizer esse print, postar lá nos teus stories e escrever a frase "Sou sócia de Deus" e me marcar, você já vai estar concorrendo a essa vaga para um dos cursos, que aí vai depender se você é terapeuta ou não, tá? Então, é muito simples
o desafio de hoje. Se você quiser concorrer a essa vaga, é muito simples você fazer isso. E aí, pra gente não correr o risco de eu não ver a marcação, você posta nos stories, me marca e ainda me manda lá no direct uma fotinho, ou me manda o stories mesmo. Você pode clicar nessa flechinha que tem aqui embaixo no story, você me manda para mim ver e anotar o teu nome. Combinado? Entenderam como que é o desafio de hoje para quem quer participar, para concorrer a essa vaga do curso? É muito simples, né, gente? É mamão com açúcar. É mamão com açúcar. Combinado? Então, estamos entendidos, somos sócios de Deus. Você posta uma fotinho lá nos stories e me marca e ainda me manda para mim ver mesmo, né? Para não correr o risco de eu não ver. Então, vamos começar o nosso assunto de hoje. E aí, para começar o assunto de hoje, sobre como interpretar o que eu sinto. Quando eu digo assim, como interpretar o que eu sinto é aquele arrepio que a gente tem, aquela sensação estranha que a gente tem quando a gente chega em algum ambiente, aquela dor no estômago que repentinamente surge, né? Aquela pressão na cabeça, aquela dor nas costas, parece um peso nas costas, ou no fim do dia que você se sente esgotada, tá? Então, são essas as sensações que eu quero que vocês observem. E para quem é terapeuta, observa as sensações que você tem durante os atendimentos. Se você é terapeuta que trabalha com alguma técnica energética espiritual, observa se você fica gelada, se você fica muito quente, se você tem taquicardia, né, o coração fica acelerado, se você tem uma sensação de desmaio, né, parece que dá uma tontura assim, ou então se você sente sono quando você está atendendo. Todas essas sensações, elas têm uma explicação mediúnica, elas têm uma explicação lógica para que isso esteja acontecendo, certo? Então hoje vocês vão entender por que isso acontece. E aí, para começar a explicar, eu quero contar para vocês que eu tenho mediunidade desde criança. Eu via espíritos quando era criança, adolescente também, e eu sempre fui muito perturbada. Eu sempre sofri na minha adolescência, ali até uns 25 anos mais ou menos, eu sofria muita perturbação de espírito obsessor, né? Depois, até 25 não, era até uns 20, 21 talvez, né? Sofri muito ataque espiritual, assim, perturbação. Eu via espíritos obsessores, zombeteiros dentro da minha casa. Eles falavam comigo, eles me acordavam à noite, né? Eu tinha paralisia do sono. Então, falar de obsessão para mim é muito fácil porque eu sentia isso na pele, né? Então, é um assunto que eu domino mesmo. Mas por conta disso, por eu ser muito atormentada na infância e também pelo ambiente onde eu cresci, ser muito caótico, né? Os meus pais eram separados, então a minha mãe cuidou de 3 filhas, sempre muito nervosa, muito estressada, cansada, né? Porque ela tinha que trabalhar o dia todo e aí à noite ela tinha um tempo para ficar ali com a gente, mas ela sempre estava muito nervosa, muito estressada, então ela dava uns gritos. Né? Dava uns gritos em casa, né? Brigava com todo mundo, era bem explosiva. E isso fez com que a gente crescesse, eu e minhas irmãs crescêssemos em um ambiente bem inflamado, né? Era um ambiente que qualquer coisinha era uma bomba, era uma guerra dentro de casa. E quando a gente cresce em um ambiente assim, a gente tende a desenvolver medos, né? A gente tende a desenvolver uma certa... um certo receio pelas coisas, assim, né? A gente fica muito reativo a tudo e a gente é muito assustado, né? A gente fica muito impressionado com as coisas que acontecem. Então, tinha 2 coisas muito ruins acontecendo na minha infância e na minha adolescência, que era um ambiente muito inflamado, um ambiente caótico e a minha mediunidade, que ninguém entendia, né? Quando eu acordava de noite com paralisia do sono e não conseguia falar, eu ficava apavorada. E aí quando eu conseguia chamar a mãe, né? Eu gritava, mãe, né? Quem tem filho pequeno que acontece isso sabe. Ou quem viveu isso na infância também, né? Eu chamava, mãe, posso dormir com você?
E aí, coitada, né? Ela brigava, ela acordava de noite, ela não tinha paz. Porque aí ela até deixava eu dormir com ela na cama dela. Mas eu tinha muito pesadelo. Eu era atormentada no sono. Então eu brigava a noite inteira. Eu batia nela a noite inteira. E aí, coitada, ela tinha que trabalhar no outro dia. Ela sempre estava brigando comigo. Eu lembro que ela contava para as vizinhas: ai, porque não dá para dormir com a Lilian, porque a Lilian fica batendo na gente, a Lilian se esperneia a noite inteira, a Lilian chora a noite inteira, sabe? Ela contava isso para as vizinhas. Então, a minha infância, a minha adolescência foi muito complicada nesse sentido. Então, para hoje eu estar aqui abrindo uma live contando isso para vocês, vocês imaginem quanta terapia eu precisei fazer. E eu ainda faço, até hoje. Quando eu falo de mediunidade, gente, ontem eu já falei isso para vocês, que a gente precisa ter muito pé no chão para falar de mediunidade. Porque a gente precisa conhecer as nossas emoções. Então, muitas vezes, a gente cria situações na nossa cabeça que não são reais na espiritualidade, que não é espiritual. Eu gosto de falar sobre isso para que a gente tenha uma conversa de adulto mesmo, assim, sabe? Uma conversa de, vamos trazer isso para a realidade. Será que isso é espiritual mesmo? Por que eu contei essa minha história? Porque se não tivesse esse fator da minha mediunidade, de eu ser atormentada pelos espíritos obsessores, que eu via muito eles, tinha o fator do ambiente ser muito estressante. Era um ambiente muito inflamado. Então, o fator emocional explicaria o que eu estava vivendo. Mas não era só o fator emocional, tinha também o fator da mediunidade. Então eu gosto de trazer essa clareza, assim, essa explicação para vocês entenderem que nem tudo é espiritual, né? As minhas alunas ficam repetindo essa frase aí, nem tudo é espiritual, porque eu repito muito isso, né? Nem tudo é espiritual, a gente tem que olhar com uma visão bem ampla para todos os aspectos para ver se realmente o que está acontecendo é espiritual. Então, como eu tinha, né, esse ambiente muito caótico assim, eu era muito impressionada. Se alguém gritasse perto de mim, eu já ficava assustada. Se alguém gritasse comigo, se alguém me chamasse a atenção, eu já chorava. E isso não era mediunidade, isso era do meu emocional. Então, se alguém fosse mais rude comigo, se alguém me olhasse estranho, não era da minha mediunidade, era o meu emocional que estava muito fragilizado. Que depois, para mim entender a minha mediunidade, eu precisei trabalhar muito a minha inteligência emocional. Entender que o que as pessoas faziam, o que as pessoas falavam, não dizia respeito a mim, mas a forma que elas lidavam com a vida. Entende? Então, quando eu entendi isso, quando eu consegui dissociar essas duas coisas, a minha mediunidade equilibrou. A minha mediunidade equilibrou quando o meu emocional equilibrou. Olha que interessante, né? Então, o fator emocional, ele é um fator muito decisivo no equilíbrio da mediunidade. Se eu tenho um emocional muito abalado, a minha mediunidade vai estar muito abalada. Vou contar um exemplo para vocês aqui, ó. Há um tempo atrás eu atendi presencial, ainda na época que eu atendia presencial. Eu atendi presencial uma pessoa e ela chegou muito frustrada para mim, dizendo que ela já estava participando de um terreiro de Umbanda há mais de um ano, que todos os colegas, né, todos os irmãos de santo ali dela estavam incorporando e ela ainda não. E ela estava muito preocupada, ela queria saber se de fato ela era médium de incorporação ou não. E aí, conversando com ela, e aí assim, ela me relatou também que ela eventualmente tinha alguns sintomas de incorporação e que a mãe de santo, naquela ocasião, falava que era quiumba,
que era Egum que estava incorporando nela, que ela estava sendo obsediada. Olha como ela chegou para mim, né? E aí a gente fez um atendimento para ela. Não tinha Egum nenhum, não tinha Quiumba nenhum. Não tinha nada de obsessor nela. Sabe o que tinha? Uma criança ferida querendo chamar a atenção, querendo incorporar a todo custo. E aí ela reproduzia uma falsa incorporação de um quiumba para chamar a atenção e dizer: eu sou uma médium de passagem, eu estou incorporando, olhem para mim. Vocês estão entendendo como isso é profundo, gente? Eu não sei se eu tô aprofundando muito o assunto para quem é novo, né, nessas coisas. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o fator emocional dela estava gritando, pedindo socorro. Ela não estava sendo ouvida, ela estava sendo criticada, ela estava sendo apontada, ela estava sendo acusada. E aí qual que era a ferida emocional que ela tinha? De rejeição. Eu estou sendo rejeitada aqui. Então, se eu estou sendo rejeitada, eu quero me aparecer. Isso é inconsciente, tá, gente? Isso é inconsciente. Ela não tinha essa consciência. Foi conversando com ela, trazendo essa lucidez para ela que ela conseguiu compreender. E aí pede se ela incorporou ainda Egum no terreiro. Não incorporou, porque não tinha. Entendeu? Achei um negócio estranho aqui. Tá, mas enfim. Vocês estão entendendo o que eu tô trazendo aqui pra vocês? Nossa, eu vi que passou um monte de mensagem aqui. Ó, a Andressa tinha medo, dormia de mãos dadas com a irmã até 21 anos de idade. Também, ó, a Tamara tinha também paralisia do sono. Sandy, paralisia do sono não é sinal de obsessor, tá? Paralisia do sono é um sintoma pós-projeção astral. Então, o teu espírito fez uma projeção astral, né? O teu espírito desacoplou, e quando ele volta, o espírito tá voltando, o teu corpo já acordou, mas ainda não acoplou totalmente. Então, é um período muito curto, de segundos, mas que parece uma eternidade, né? É um período de segundos que você acorda, você já percebe o corpo, mas o teu corpo ainda não voltou ao movimento. Não é sinal de obsessão, tá? Teve um dia que eu acordei sem fôlego. Se não fosse meu marido, eu não tinha voltado. Depois eu fiquei mole, com mãos e pés formiga. Esse sintoma pode sim ser uma obsessão. Esse sim pode ser, tá, Tamara? O terror noturno depende. Porque o terror, é isso que eu tava falando, né? O terror noturno a gente tem que ver como é que tá esse ambiente da criança. Se é um ambiente onde ela se sente segura. Porque a gente tem que lembrar assim, ó. Que durante o sono, o nosso inconsciente é que está ativo. O nosso consciente adormece, o nosso inconsciente fica ativo. Então, a gente observa muitos sonhos, né? Tem muitas pessoas que confundem esse sonho com projeção astral, né? E na maioria das vezes é sonho, tá? Então, o terror noturno, a gente tem que ver o que do inconsciente dessa criança está vindo para o consciente, se isso de fato é uma projeção astral da criança, se isso de fato é uma obsessão na criança ou se isso é uma manifestação do inconsciente dela, dizendo: eu não estou me sentindo segura nesse ambiente, tá? Ó, o Beto dizendo que isso acontece em todos os terreiros de Umbanda, Ó, o Beto tá dizendo que a criança de 6 anos chuta a noite inteira, né? É isso aí, gente. Olha o que a Sandy falou aqui.
Na minha última paralisia do sono, eu vi uma pessoa pendurada em uma corda enforcada na porta do meu quarto. Essa questão aqui, Sandy, a gente tem que ver. Será que você estava vendo uma informação, você estava acessando uma informação do local, da casa, se essa é uma casa alugada, né, ou não, tem que ver isso. Se você estava acessando uma informação do astral, você fez projeção astral, olha só, você fez projeção, pode ser, tá? Não estou afirmando que é. Você fez projeção astral, você acessou algum lugar no astral que tinha essa cena e você volta com essa impressão para o corpo físico. Essa impressão fica no teu corpo mental, por isso que você visualiza ali como se fosse dentro do corpo, dentro do teu quarto, né? E também pode ser uma visão, uma visão remota de uma vida anterior sua mesmo, tá? Tenho muitos sonhos com obsessores, tentando incorporar, mas sempre oro no sonho para evitá-los. Isso aqui é sonho lúcido, Tamara. Você consegue rezar dentro do sonho, você tá com um sonho lúcido. Não é uma projeção astral, mas é um acesso também informacional de uma vida anterior ou de algo que está acontecendo dentro do teu quarto. Certo, gente? Então, sempre que a gente for interpretar o que a gente está sentindo, a gente tem que ver como está o nosso emocional. Por isso que a gente fala tanto que equilibrar o nosso emocional é muito importante. É muito importante. Eu preciso me manter em equilíbrio. Quem tem mediunidade, gente, assim, mais ostensiva, quem sente mais essas coisas, eu indico muito a terapia com psicólogo. Muito, muito mesmo, assim. Porque a gente precisa expor aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está pensando. Eu faço terapia, sei lá, desde os 22, 23 anos. E é maravilhoso. O dia da terapia, para mim, é o melhor dia. Porque eu despejo a minha bagagem emocional. Imagina, pra gente que trabalha com pessoas, a gente recebe problemas das pessoas. E para mim isso é maravilhoso, né? A gente recebe os problemas das pessoas, a gente ajuda a resolver os problemas das pessoas. Então, a gente também tem os nossos conteúdos que precisam ser tratados, a gente também precisa ser olhada por outro profissional, né? Então, quem tem essa mediunidade mais ostensiva ou quem quer trabalhar com pessoas, eu indico muito a terapia convencional com psicólogo, tá? Ó, a minha xará ali, a Lilian Pelisson, né? Faz terapia, senão não dá conta. É isso. A Tamara não conseguiu se abrir com o terapeuta. Muda de terapeuta. Muda até você encontrar um que você consegue ser você. E às vezes vai algumas sessões, tá, Tamara? Até você criar confiança. Talvez você tenha uma ferida emocional que a gente chama ferida emocional da traição. Em algum momento da sua vida, você interpretou uma situação onde alguém te traiu a confiança, alguém mentiu para você e aí você, como um mecanismo de defesa, não confia tão facilmente nas pessoas, inclusive em um terapeuta, tá? E aí leva algumas sessões. Eu te digo porque eu sou assim, né? Eu levei bastante tempo para confiar na psicóloga que eu tô hoje, tá? E já passei por algumas, porque, né, são momentos de vida. Mas a gente precisa, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é isso. Identificar as nossas emoções. Saber como que tá o meu emocional para mim não confundir aquilo que é meu com aquilo que é, de fato, um fenômeno mediúnico. É por isso que, dentro dos cursos que eu ministro, eu faço tratamento para todos os alunos. Quem é aluno meu que está aqui na live vai confirmar isso. A gente faz tratamento, se não semanal, quinzenal. Sempre tem tratamento para os alunos. Tratamento energético e espiritual. Porque a gente tem muito conteúdo que a gente precisa trabalhar. Tá? E o primeiro pilar do desenvolvimento mediúnico comigo é o autorreconhecimento das nossas emoções. Onde a gente trabalha as nossas feridas emocionais. A gente compreende quais são as minhas feridas emocionais. E eu começo a me auto-observar para que isso não fique tão evidente, para que isso não se sobressaia durante
os fenômenos mediúnicos mesmo, tá? Olha lá, as alunas começaram a se manifestar ali. É bom, né, meninas? É muito bom. Então, vamos lá. E aí a gente chega, então, o que cada coisa significa, né? O que cada sensação significa. E aí aqui é muito simples, gente. É muito simples. O que é que aquela sensação que você está sentindo representa para você? Então vamos de exemplo, né, para ficar fácil para entender. Eu senti um cheiro de cachaça. Senti um cheiro de cachaça. Vamos lá, vamos ver o que vocês falam. Vamos fazer esse bate-volta aqui pra gente conversar e ficar bem fácil para vocês entenderem. O que para você que tá ouvindo a live representa o cheiro de cachaça, o cheiro de álcool? O que para você? Quem quiser escrever, escreve aqui para mim saber. O que para você representa o cheiro de cachaça? Olá, a Grazi disse, preciso de um banho de cachaça, de limpeza. A Andressa disse limpeza dos Exus. O Beto, Exu tranca-rua. Até bem específico, Beto, né? Pra quem é que percebe o cheiro de cachaça como algo do tipo, tem um espírito viciado aqui perto de mim? Olá, Andressa. Achei que fosse quiumbas antes do seu curso. A Lu disse tristeza. Olha só que interessante isso, gente. Para cada pessoa, a Lilian Pelisson, entidades viciados. Para cada pessoa, o cheiro de cachaça tem um significado. E é isso que a gente vai levar em consideração. Vou falar da minha experiência aqui para vocês entenderem. Antes de eu entrar na Umbanda, antes de eu conhecer a Umbanda, eu achava que Umbanda era do diabo. Achava que era uma coisa que fazia maldade. Então, antes de conhecer os guias da Umbanda, para mim, quando eu sentia um cheiro de cachaça, eu tinha a sensação que tinha algo ruim perto de mim. Eu tinha essa sensação, que tinha um espírito cheirando cachaça perto de mim. Um espírito bêbado, né? Então, onde que eu sentia essa presença? Em bares, em festas, na rodoviária, uma vez eu senti. Mas antes de conhecer a Umbanda. Depois que eu conheci a Umbanda, eu me desfiz dos preconceitos e eu entendi que o Exu, a Pombagira, né, os guias de esquerda na Umbanda, alguns da direita também, que utilizam os elementos da bebida, eles utilizam esses elementos para limpeza. É como se fosse o álcool 70 que esteriliza. A gente não usou álcool 70 lá para limpar a mão na pandemia? Para esterilizar as mãos? Então, eles também usam, esses guias da Umbanda, eles também usam esses elementos, essas bebidas para esterilizar, para limpeza. Limpar o médium e limpar o consulente que está ali consultando com esse guia. Olha que interessante, né? Então, a interpretação que eu tenho é que vai me contar o que é que está acontecendo no astral, se eu não sou um médium clarividente que consegue ver, tá? E aí você pode se perguntar assim, tá, mas ainda tá difícil para mim entender. Se para um é bom, que é limpeza, mas por outro lado eu percebo como um espírito viciado, como que eu vou saber agora? Isso me dá um chute, né? Me dá um nó na cabeça. E aí eu te digo, o teu mentor, ele sabe o que é confortável para você. Os teus guias, eles sabem o que é confortável para você. Então, eles vão usar aquilo que é confortável para você quando eles quiserem se comunicar.
Então, se para você é confortável sentir o cheiro de rosas, é confortável para você sentir um calorzinho no corpo, como se alguém estivesse te abraçando, é dessa forma que ele vai usar para se comunicar contigo. E aí, é preciso que a gente esteja muito atento a essas percepções. Quando a gente está atento e quando a gente começa a se questionar, quando a gente não fica pensando que tudo é ruim, porque não é tudo ruim, né? Não é tudo ruim. Se existe um guia que fuma um charuto para que com a fumaça desse charuto ele te esconda dos inimigos, por que é que eu vou olhar o cheiro de cigarro como algo negativo? Mas não tem uma regra. Não tem uma regra. É aquilo que eu interpreto, é aquilo que faz sentido para mim. Outro dia uma aluna falou para mim, eu senti cheiro de cigarro. E aí eu perguntei para ela, e o que você sentiu? Como que você interpretou isso? Ah, eu lembrei do meu pai. Checkmate. Tá aí a resposta. Tá aí a resposta. O pai veio visitar. Compreende? É óbvio que a gente não pode ser tão ingênuo de só pensar assim de forma tão simples, tá? A gente precisa trabalhar a nossa esperteza também. Porque olha o que eu vou falar para vocês. Se existe um obsessor perto de nós, eles vão sacar que você sacou. Eles vão entender, opa, essa menina aqui ela já tá esperta. Essa menina aqui ela já entendeu que se eu passar um cheiro de charuto na cara dela, ela vai achar que é um espírito que é fumante. Então eles vão usar aquilo que você sabe para te manipular também. Tá ficando claro, gente? Não sei se estou me fazendo entender. Mas eles podem usar, esses seres negativos, eles podem usar coisas que eles já sabem que pra gente é algo positivo para nos manipular. Por isso que a gente tem que estar esperto, tá? Por isso que a gente tem que estar ligado. E uma coisa que é muito importante falar para vocês é que o que eu vejo não vale nada, tá? O que eu vejo, seja com os olhos físicos, seja com a tela mental, o que eu vejo não importa. Por que que não importa? Porque no astral, os espíritos têm a capacidade de se plastificar. Eles têm a capacidade de mudar a sua vestimenta, de mudar o formato que eles se apresentam pra gente. Então, se um espírito mauzinho quer se mostrar como um santinho, ele pode se plastificar, ele pode usar uma veste de santinho para nos enganar. Por isso que é importante a gente estar atento também. E aí, na segunda-feira, dia 18, eu vou conduzir vocês em uma prática para identificar a identidade energética do mentor. Por que a identidade energética do mentor? Porque quando a gente conhece a energia do nosso mentor, é indiscutível, você não esquece mais, você vai saber que é ele que está ali. Ele vai deixar uma impressão digital, energética em você e você nunca mais vai esquecer. Você nunca vai confundir a energia do teu mentor com outro tipo de energia. E não importa o que você vai ver. Se ele tem um cabelo claro, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é gordo, se ele é magro, se ele usa jaleco, se ele usa uma camisa, entende? Se ele é preto, se ele é branco. Não importa o que você vê, importa a energia que ele traz. Porque a energia não tem como mudar. Eles podem mudar a forma que eles se apresentam, mas a energia que eles colocam ali perto de vocês não muda. Então aqui tem duas chaves já para vocês entenderem, conseguirem identificar, interpretar
quando é algo bom, quando não é algo bom. Que é o que eu sinto, qual é a energia que eu sinto e identificar o que eu percebo, qual é a interpretação que eu tenho daquilo, daquele cheiro, daquele som, daquela sensação do corpo físico, tá? Quando a gente fez essa prática de identificação da identidade energética do mentor na aula dessa última turma, né, das terapeutas, eu lembro que teve algumas que sentiram gelado, sentiram pesado e gelado. A energia do mentor pesada e gelada. E aí elas questionaram, será que é isso mesmo? E aí, por que não pode ser? Por que não pode ser? Porque existe uma informação no inconsciente coletivo que pesado é algo ruim, que gelado é algo ruim, que tem que ser leve. Mas não é assim. Não é assim. Eu tenho um mentor, tenho um guia espiritual que incorpora, que se chama Exu Tiriri. E a energia dele, tem o Exu Tiriri e tem o Caveira também, né? O Caveira é muito pesado. Quando ele vem, ele passa uma mensagem muito bonita, de direcionamento, assim, sabe? Ele passa uma mensagem de retidão, de colocar a gente no caminho certo, de fazer a gente entrar na linha, sabe? Mas ele é pesado. Eu sinto ele pesado no meu corpo. E por que ele é pesado? Porque aonde ele trabalha, lá no umbral, lá no quinto dos infernos, é pesado. Então ele tem que ser forte. Eu sinto ele forte, assim, sabe? Bravo, sério. E aí ele traz essa energia para nos colocar na retidão, para trazer, põe a gente na linha, assim, sabe? Então, os guias, eles não precisam ser leves. Eles não vão ser sempre levinhos, uma pena, como a gente vê na literatura angelical, assim, né? Ó, a Andressa falou lá que o dela é super gelado e às vezes tem que me enrolar nas cobertas. E a Andressa já soube identificar quando é o mentor dela, que tá junto, e quando ela tá indo pro umbral trabalhar. Que a energia é muito similar, é muito parecida, mas é diferente. Ela já sabe quando é o mentor dela. Não é verdade, Andressa? A Andressa é aluna. Ó, a Adri falou do cheiro de perfume, né? Para algumas pessoas, o cheiro de perfume pode remeter a um familiar, como a Adri colocou aqui, né? Mas pode remeter também Mãe Maria, cheiro de rosas, né? Às vezes nos atendimentos eu sinto cheiro de rosas e eu sinto a presença de Mãe Maria nos atendimentos. É cheiro de rosa, um cheiro doce, um cheiro leve. Mas em outros momentos, e a energia que eu sinto de Mãe Maria é uma energia acolhedora, quentinha. Mas é pra mim, na minha interpretação, talvez pra você seja diferente, né? Pombagira, quando eu sinto ela nos atendimentos, eu vejo uma saia, eu sinto um vento, como se estivesse rodando uma saia, um vento perto de mim, eu sinto cheiro doce também. Então, cada guia, cada situação vai trazer uma coisa, vai trazer um sentir, vai vir com você um sentir e esse sentir vai gerar em você uma interpretação. Tá fazendo sentido? Isso, Ana. A gente vai fazer contato com o mentor na segunda-feira. Tá fazendo sentido, então? Tá fazendo, Thaís? Que ótimo. Ótimo. É que quando a gente explica
coisas assim que às vezes é subjetivo, né? Por mais que a gente tenta dar exemplos, a gente vai falando, é subjetivo. Então, você sempre tem que lembrar que aquilo que você está sentindo precisa ser despido de medos e preconceitos, em primeiro lugar. Eu preciso me despir, assim, ó, dos meus medos e preconceitos. Tá, senti um cheiro aqui, tá. Não tô com medo, porque medo é ruim, não é pra sentir medo, tá? Não tem que sentir medo. Ah, tá, senti um cheiro aqui. Hoje as meninas estavam falando lá no grupo que teve uma que sentiu o cheiro de xixi. O que é o cheiro de xixi? Aquele xixi bem fedido. Pode ser, a gente interpreta como cheiro de xixi porque é o que mais próximo da gente está, né? Mas pode ser um cheiro de enxofre, que é parecido, né? Pode ser um cheiro de enxofre, que é parecido. E aí, o que o enxofre representa para você? O que o enxofre representa para você? Limpeza? Descarrego? Será que tem um mentor aí fazendo um descarrego perto de você? Né? Aí depois ela contou, né, que realmente aquilo fazia sentido. Então, veja que a interpretação do que você sente, do que você vê, daquilo que chega para você, ela é só tua. Não tem uma explicação geral, lógica. Não tem, tá? Cheiro de vela. Vamos lá, cheiro de vela. Agora eu vi minhas velinhas acesas ali, lembrei. Cheiro de vela. O que representa o cheiro de vela para vocês? Do nada, assim, ó. Não tem nenhuma vela acesa em casa, mas você sente um cheiro de vela. O que isso representa para você? Cemitério? Alguém vai morrer? Ai, vai acontecer um acidente. Não, eu acho que para mim é um sinal que eu tenho que acender vela pro meu anjo da guarda. Ou então, para mim é sinal de que eu tenho que ir, sei lá, fazer uma oferenda pro meu guia. Entende? Então, para cada pessoa vai ter uma interpretação. A gente não pode generalizar, tá? A gente não pode generalizar. Tem algumas coisas que a gente pode pensar assim de uma forma mais, como é que eu vou dizer para vocês? A gente pode pensar de uma forma mais lógica. Tá, vamos lá. Vamos pensar de uma forma bem lógica. Vou contar pra vocês uma coisa que aconteceu uma vez comigo. Eu era bem perturbada, né? Vocês já entenderam. Eu tava sozinha em casa. Naquele dia eu não trabalhava. Era a época que eu trabalhava no hospital ainda. Naquele dia eu não trabalhava. E eu tava deitada no sofá de casa. E eu virei assim de lado e eu vi um rato correndo em cima do sofá do lado e vindo em direção à minha cabeça. Ele correu assim em cima do sofá e ele veio em direção à minha cabeça. E eu levantei correndo e jogando as cobertas pro alto e gritando. E tava sozinha em casa, eu fiz um fiasco. Não tinha vizinho em casa, porque senão iam me chamar de louca, né? Não tinha ninguém em casa, os vizinhos, estavam todo mundo trabalhando. E eu, meu Deus, naquele gritedo, e aí eu não sabia se eu erguia o sofá, se eu puxava, se eu pegava uma vassoura, se eu arrumava um negócio para pegar aquele rato, eu não sabia o que eu fazia. Eu sei que eu liguei pro meu namorado, né, meu marido hoje, liguei e falei, Ney, tem um rato em casa. Tem um rato em casa e eu tô com medo, não sei o que eu faço. E o Ney tava em outra cidade, não tinha nem, tipo assim, 300 quilômetros de distância, não tinha como ele vir para me socorrer, né? E aí ele me disse, vai no vizinho, conversa com o vizinho, pede pro vizinho ir ali. Eu falei, gente, mas como é que eu vou falar isso pro vizinho? Eu não tenho coragem, nunca tinha falado com o vizinho, né? Eu falei, não, eu vou ter que ficar por aqui mesmo, ou então eu vou ter que subir no quarto e vou me trancar lá, né? Morrendo de medo daquele rato. Um nojo. Bem, eu sei que umas alturas eu tive coragem de arredar aquele sofá. E assim, o tempo que eu fiquei ali, não tinha pra onde ele sair. Ele tava atrás do sofá e não tinha pra onde ele sair. Ou ele ficava embaixo do sofá, ou ele ficava atrás do sofá. Se ele saísse por um lado, eu ia ver ele saindo. Se ele saísse pelo outro, eu ia ver também. Então não tinha por onde ele sair. Bom, sei que em determinado momento eu criei coragem e puxei aquele sofá. Gente, não tinha nenhum rato. Não tinha nenhum rato. O rato desapareceu.
não tinha nenhum rato. Não tinha. Armei uma ratoeira, é ratoeira que chama, né? Deixei lá, ficou uma semana lá, o queijo lá, não apareceu rato nenhum. Não pegou rato nenhum, ou seja, não tinha nenhum rato. O que eu vi foi um elemental. O que eu vi foi um elemental de um rato. O que ele estava fazendo lá? Minha casa estava contaminada energeticamente e espiritualmente também. Aí, nessa ocasião, eu entendi que existem parasitas astrais também e que eles são iguais aos que a gente vê aqui. Então, um rato, uma barata, um morcego, esses animais, não sei se eu posso colocar assim, mas que ficam mais na sujeira, eles estão ligados, eles têm uma representação mais negativa, tá? Eles têm uma representação mais negativa, mas não podemos generalizar. Talvez para você rato seja algo muito lindo e maravilhoso, mas das vezes que eu vi nos atendimentos, geralmente eram coisas pesadas, tá? Ó, a Thaís já sentiu cheiro de um monte de coisa, né? Cheiro de doença. Cara, cheiro de doença é um cheiro característico que só a gente que sente sabe que é cheiro de doença. É tipo o cheiro do esparadrapo. É tipo o cheiro do ambiente hospitalar, para quem já trabalhou no ambiente hospitalar, né? Cheiro de barata. É um cheiro que não é todo mundo que sente o cheiro da barata. Então são coisas que o teu cérebro gravou, a tua mente gravou aquele cheiro, mas que o teu olfato multidimensional consegue captar e você vai ter uma interpretação única, que vai ser uma interpretação só para você, né? Muitas vezes isso acontece, você sente um cheiro e você fala para a pessoa do lado, sentiu esse cheiro? E a pessoa não sentiu, porque você tem essa capacidade desenvolvida, né? O olfato multidimensional. Olha lá, eu senti o cheiro de doença perto de uma pessoa e meses depois descobri que ela estava doente e precisou de cirurgia. Olha só. Por que que a Thaís sentiu isso? A Thaís é terapeuta, né? Tô vendo ali no nome. Por que que a Thaís sentiu isso? Porque a doença ela já estava instalada nos corpos sutis. Só densificou um pouco mais e desceu para o físico, manifestou no físico, né, Thaís? É isso mesmo. Pavor de rato, né? Ó, a Thaís ainda trabalha no hospital, né, Thaís? Técnica, enfermagem, socorrista, resgatista. Então, a Andressa tá por aí ainda na live, será? Andressa, se você estiver na live e concordar em entrar ao vivo aqui comigo pra gente contar a tua história, eu acho que vai ser bem bacana pro pessoal. Tu concorda, Andressa? Se tu quiser, a gente chama você daí, tá? Entendido, gente? Então, quando a gente percebe um arrepio, um cheiro, uma sensação, a gente precisa se despir do nosso medo, se despir das nossas crenças e pensar o que isso representa para mim. Leve em consideração o ambiente onde você está. Leve em consideração, olhe ao redor, né? Porque às vezes você vai estar dentro do mercado, você vai sentir cheiro de homo, vai sentir cheiro de amaciante. Às vezes é a gôndola, algum vidro que caiu no chão, enfim, né? Alguém que tá limpando ali. Então, observa, traz isso mesmo para a racionalidade, porque a mediunidade é algo sutil, que a gente trabalha assim no sutil, mas que a gente precisa estar bem pé no chão, assim, sabe? Vou te chamar então, Andressa. A Andressa também era técnica em enfermagem, tem uma história linda para contar para vocês.
Seja bem-vinda, Andressa. Tudo bem? Oi, tudo Te peguei bem? de surpresa. Oi. Que bom que você está aqui. Eu vou desativar os comentários para aparecer o teu rosto, tá, pessoal? Só para a gente conversar aqui com a Andressa. Deixa eu ver como é que eu vou desativar aqui. Aqui. Andressa, conta pro pessoal a tua história, né? A tua história lá desde o técnico em enfermagem. Conta o que tu sentia aí, porque tu é uma médium muito ostensiva. Eu sei que você vai sentir no teu coração que é preciso ser dito. Então, pessoal, tudo começou quando eu tinha um sonho de cursar medicina. E aí eu ia fazer um cursinho, mas não sei cargas d'água o que aconteceu. Fui parar no técnico de enfermagem. Agora eu sei o que é, né? Que era para conhecer a Lília. Então, lá no técnico de enfermagem, eu aprendi muita coisa. E, por incrível que pareça, naquela época eu morria de medo da Lilian como professora. E aí, eu fiz o concurso do SAMU e fui trabalhar como condutora socorrista, que era o meu sonho. Tudo se encaixou para que eu chegasse lá e desse tudo certo. E aí, 7 meses depois, eu comecei com crises de ansiedade fortíssimas, porque eu comecei a ver espírito quando eu chegava a reanimar um paciente, ou um paciente em óbito nos acidentes e tal. E aí, eu achei que estava ficando louca. Fui para o psiquiatra, tomei vários medicamentos, eram 5 faixas preta e 3 normal, e aquilo não dava conta, eu continuava vendo espírito. Aí fiz um atendimento com a Lília, e aí aquilo abriu mais ainda aquela mediunidade, eu via mais coisas, achei que estava ficando louca, e assim foi indo. Um ano entre indas e vindas de psiquiatra e remédio e nada melhorava. E aí eu fui num curandor e ele me falou assim, Andressa, tu vai se curar dessa ansiedade o dia que tu sair do SAMU e você começar a atender como terapeuta ajudando as pessoas. E eu tinha um preconceito, achava que Reiki era coisa da cabeça, que não existia, que não sei o quê. Eu pensei, não vou. E SAMU é meu sonho, vou continuar. E fui relutando, e um ano, e foi indo, e nada de melhora. Até que um dia eu falei, tá, o que de pior pode acontecer? Já tô aqui que não levanto nem da cama quase. Vamos sair desse SAMU, qualquer coisa entra no outro ano. Na última semana de maio, eu assinei a demissão. Dia 15 de junho, eu tinha largado todas as medicações controladas que eu tomava, porque eu não tinha mais ansiedade. Do nada, entre aspas, né? Do nada. E aí eu falei, então, tá, né? Me mostra o caminho. E aí a espiritualidade foi me guiando. Conheci várias terapeutas, fiz vários cursos, me frustrei bastante no começo, tinha muitos ataques espirituais e parecia que aquilo cada vez ficava pior e eu queria desistir. E assim foi indo, até que volto cão arrependido, como diz o ditado, para Lilian, né? Falei, bom, se tu bagunçou tudo isso, tu resolva, né? E aí, na verdade, alinhou tudo, né? Aí eu comecei fazendo atendimentos com a Lilian, e isso me trouxe muita cura mesmo como pessoa, porque eu acredito que se as nossas, como foi falado no início da live, se as nossas emoções estão bagunçadas, nossa mediunidade está mais bagunçada ainda. Então, isso me trouxe uma cura gigante como pessoa. E aí eu comecei o curso de mediunidade para terapeutas e aí tudo deslanchou, né? Tudo foi mil maravilhas, principalmente na confiança de passar o que eu sentia, porque eu, eu pensava que sentir frio e peso era. Eu estava indo para um umbral e, na verdade, era o meu mentor. E aí, às vezes, quando ele me falava alguma coisa, eu achava que era coisa da minha cabeça, não passava para o paciente, o atendimento ficava incompleto. E hoje em dia, tudo que ele fala, eu passo e tudo bate. E às vezes, se não bate, é porque está no inconsciente do paciente. E foi assim, eu aprendi muita coisa. E principalmente quebrar as crenças limitantes, porque a gente é ser humano, a gente foi, entre aspas, doutrinado dentro talvez de uma religião ou dos cursos mesmo que a gente faz. E aí a gente vem com aquele conhecimento muito pequeno de mundo, de espiritualidade, a gente acha que está abafando e na verdade não. A gente precisa dar ouvidos para nossa intuição, porque não é coisa da cabeça.
Uma coisa assim que eu levo para minha vida às vezes eu tô conversando com uma pessoa, do nada me vem uma coisa na cabeça. Às vezes eu penso, né? Eu pensava, é coisa da cabeça. E hoje não, eu digo, não estava pensando nisso, então como é que veio, né? Então, isso tudo me ajudou muito. E muitas vezes o que a gente acha que é o nosso sonho não é para nós, né? Que nem no caso do SAMU. Aprendi muito, Deus me levou lá dentro do SAMU, que era o meu sonho, mas depois eu tive que ir atrás da minha missão. Isso me curou. Hoje penso assim, meu Deus, por que que eu não saí antes, né? Mas a gente é muito apegado e muito teimoso ainda de querer fazer o que está no nosso ego. E isso eu tenho que agradecer mesmo. Olha, meu Deus. Ai, que linda, gratidão, Andressa. Isso que você trouxe é muito importante a gente falar, né? Que quando a gente tá, isso é para terapeutas, né? Quando a gente abre o campo do cliente, nada mais do que a gente sente é nós, né? Abri o campo do cliente, me conectei com o coração do cliente, estou ali sentindo, fazendo a sessão da forma que é, né? Da técnica que você está aplicando. Tudo que você sentir, seja uma coceira na ponta do pé, ou seja uma dor em qualquer lugar do corpo, é do cliente, né? É a tua mediunidade, é o canal da mediunidade que está aberto, que está expandido e você começa a sentir no teu corpo, na tua mente, né? Então, quando a gente entende isso, a gente para de questionar e dizer, não, isso é da minha cabeça, não, isso deve ser meu. Quando a gente entende isso, nossa, tudo flui, porque daí tu fala pro cliente e o cliente diz, é isso mesmo. Ele Faz diz, muito se sentido. ele diz, é Esses, isso mesmo, é porque curou, é porque tocou, é porque chegou lá, né? esses dias eu atendi um paciente, eu estava fazendo um atendimento assim espiritual para ele energético, e aí me veio na minha tela mental uma imagem do meu pai acamado e eu cuidando dele. Só que eu nunca pensei nisso, nunca tive esse medo. Mas eu pensei, deve ser alguma coisa do cliente, né? E aí eu passei para ele, eu nem sabia quem ele era, se ele tinha pai vivo, se o pai dele já era desencarnado ou o quê. Eu passei, falei, ó, na minha tela mental apareceu meu pai acamado, eu nunca pensei nisso. Faz sentido para ti? E aí depois ele me fala assim, faz sentido, Andressa, porque o meu pai descobriu um câncer e eu tô muito preocupado se ele vai ficar acamado, se não vai, se eu vou conseguir cuidar ou não vai. Eu pensei, olha aí, ó, ainda bem que eu Sim, falei, né? ainda bem que tu falou, porque senão você não ia saber e ele nem ia, a pessoa não ia saber mesmo, né? Sim. Isso me faz lembrar, agora a gente vai contando umas histórias aqui e fica trazendo lucidez para quem tá ouvindo, né? Teve uma terapeuta que compartilhou comigo uma vez que ela fez um atendimento que louco, né? Ela me disse assim, Lilian, eu via o meu cachorro na cadeira de rodas, mas não entendi nada. Eu falei, bem, quem sabe esse cachorro ele está se sentindo preso. Porque o que, que a cadeira de rodas é? Né? A cadeira de rodas está representando uma limitação. Então, eu perguntei para ela, como que esse cachorro tá? Ele tá livre para andar? Ele tá livre para fazer as coisas que ele gosta? Como que tá esse cachorro, né? E aí ela me disse, realmente eu tô trabalhando muito e ele tá ficando muito sozinho em casa fechado. Então, muitas vezes o que vem na nossa tela mental enquanto a gente está fazendo o atendimento, para quem não tem a clarividência viajoura, para quem não tem a clarividência mesmo, precisa trazer uma interpretação para aquilo que está visualizando na tela mental, precisa decodificar aquela imagem, aquela cena, aquela informação que está chegando ali no campo mental, tá? Ficou claro, gente? Deu para entender? Gratidão, Andressa, gratidão. Foi muito boa a tua participação, obrigada. Certo, gente? Deu para entender? Fez sentido aí para vocês? Contem para mim. Fez sentido? Deu para entender? Vamos lembrar do desafio? Quem quiser participar do desafio, né? Quem quiser participar desse sorteio,
tira uma foto aqui da live, posta nos stories, me marca e escreve a frase: sou sócia de Deus, tá? E me manda lá no direct para mim ver e anotar o teu nome para você participar desse sorteio, tá bom? O sorteio vai acontecer na semana que vem, certo? Gente, gratidão imensa pela participação de vocês. Acho que agora é a hora da foto para quem quer tirar. Faz um print aí. Aí, eu acho que deu certo, né? Gente, gratidão imensa pela participação de vocês, pelo tempo que vocês estão dispondo de estar aqui comigo, tá bom? A Dessa pediu Lilian se sentir mal perto de pessoas específicas. Primeiro veja, né? Essas pessoas você conhece, é uma pessoa que você já criou uma certa repulsa por talvez uma atitude diferente que ela tenha, um pensamento diferente que ela tenha ao seu, ou você é o primeiro contato com a pessoa e você já não se sente bem, tá? Então, observa isso. Se for o primeiro contato, pode ser uma dissonância vibratória. Você está em uma frequência vibratória, essa pessoa está em outra frequência vibratória, tá? Pode ser que, e aí por ela estar em uma frequência vibratória diferente da sua, você pode estar sentindo o que tem nesse campo, né? Que pode ser miasma, pode ter obsessor, pode ter larva astral, pode ter cascão. Então, pode ser isso que você esteja sentindo, tá? Por isso você não se sente bem. A frase é: sou sócia de Deus. Sócia ou sócio, né? Gratidão imensa, minha gente. Fiquem com Deus. E amanhã a gente tem uma live muito especial. Amanhã eu vou ensinar vocês na prática como fazer um ponto de descarga de energia negativa. É uma prática mesmo. Eu vou trazer um material e eu vou fazer aqui junto com vocês. Combinado? Então, amanhã a gente se encontra aqui de novo às 20 horas. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.